tenho o gosto de apresentar o professor João Queiroz e Melo. De forma muito breve, o professor é um cirurgião cardiotorácico aposentado, que nos últimos anos tem sido um grande ativista da sustentabilidade ambiental nos cuidados de saúde. Mas o professor é muito mais do que isto. O professor está na história do Serviço Nacional de Saúde, fez o primeiro transplante cardíaco em 1986 no Hospital Santa Cruz, hospital que na verdade também ajudou a fundar em 1979, penso. Portanto, o professor tem um largo trajeto no Serviço Nacional de Saúde, tem-se dedicado mais a este tema, conhecemos há já alguns anos, quando o professor trabalhava no reprocessamento de dispositivos médicos, há mais de 10 anos, mas o professor tem trabalhado muito este tema, é um estudioso do tema, conhece também muito bem o Serviço Nacional de Saúde. Há poucos meses, penso que há 3 meses, quando numa entrevista num jornal lhe perguntavam sobre qual seria a importância deste tema para o futuro do nosso sistema de saúde, o professor dizia que acreditava que isto seria mais importante do que ter feito o primeiro transplante de coração. E, portanto, para terem nota do quão importante este tema é para o professor. O professor foi condecorado como grande oficial da Ordem de Santiago e Espada em 1988, em 2005 com a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique e em 2017 com o Prémio Nacional de Saúde. E, portanto, é um gosto tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Por favor. Vou passar aqui também. Muito obrigado. Eu agradeço ao doutor, à Associação dos Administradores Hospitalares, na pessoa do Dr. Xavier Baquete, este convite, porque de facto eu tenho-me sentido nos últimos 10 anos como o João Batista a pregar no deserto. Finalmente parece que este tema está a ter atualidade e é indispensável. E indispensável não é pelo planeta, também é pelo planeta, mas é pelos doentes, por razões que eu espero que compreendam e que sejam claras. Nós temos, portanto, o Dr. Xavier Barreto pediu-me para falar sobretudo sobre reprocessamento, mas eu acho que para se falar sobre reprocessamento temos que perceber porque é que estamos a fazer isto, porque é que é importante, o que é que está em causa. É claro que isto é uma agressão, mas não é a única que nós temos que evitar. Há muitas outras agressões que é obrigatório resolver. E temos que resolver estes problemas com bom senso. Não se pode ser nem fundamentalista, nem negacionista. Temos que ter um equilíbrio, porque há muita coisa que nós não sabemos. Muita coisa. Mas é um facto que eu acho que ninguém nega que há um problema climático importante e temos que agir naquilo que soubermos. Mas sabemos pouco. É indispensável saber mais. E também é conhecimento corrente que as alterações ambientais têm impacto na saúde. Mas já é um tema muito silenciado e seguramente no nosso país evitado falar do oposto. Isto é, que neste binómio saúde-ambiente há um impacto na saúde, mas os cuidados de saúde têm impacto no ambiente. E é este o tema daquilo que eu penso que é importante percebermos. Porque é que temos que mudar muitas coisas da nossa vida prática de saúde? Este é a capa de um livro que eu acabei de escrever e será apresentado em público daqui a um mês, pelo bastonário da Ordem dos Médicos, com o prefácio do António Damasio. A fotografia de um transplantado cardíaco, um mestre famoso da pintura, o Gil Teixeira Lopes, e se repararem tem 2 aspectos do corpo humano, o corpo escuro e o corpo claro. E é um pouco os cuidados de saúde isto. Temos, felizmente, uma área muito grande, muito clara, mas temos áreas escuras que temos que olhar para elas. É a única forma do corpo ser completamente claro, ou o mais claro possível. E vou usar, para analisar este problema, um aforismo de um filósofo chinês de 43 anos antes de Cristo, Han. Han achava e propunha que a melhor forma de chegar à verdade é olhar para a realidade.
E é muito curioso que esta frase tem muitas implicações históricas. Ela foi usada por Mao Tse-tung, o que foi um excelente alibi para Deng Xiaoping, quando era atacado pela revolução que estava a provocar na China, se defender, invocando que estava a usar os argumentos do Mao Tse-tung. E nós conhecemos há muito tempo que há um problema. Este é um estudo seminal de há 12 anos nos Estados Unidos, em que analisaram em vários condados espalhados por toda a América e zonas também residenciais, no norte e no sul, este a oeste, das consequências clínicas do aquecimento global. E não sei se têm a noção de que o impacto das alterações climáticas provocam uma redução de esperança de vida de quase 22 meses. Tem uma redução na esperança de vida muito maior do que aquelas doenças que todos nós falamos. Os acidentes de viação, a SIDA, o tabagismo. O aquecimento global tem consequências para a saúde ainda mais graves. E também sabemos que um contribuinte importante para estes problemas são os cuidados de saúde. À vossa direita tem a lista dos países que mais emissões poluentes fazem no mundo. Primeiro a China, depois os Estados Unidos, depois a União Europeia, por aí abaixo. Mas os cuidados de saúde que têm mais impacto no ambiente são daqueles países que gastam mais a saúde. Portanto, primeiro são os Estados Unidos, depois a China, depois a União Europeia, por aí abaixo. E é preciso também termos a noção de que 75% dos impactos dos cuidados de saúde no ambiente são originados apenas em 10 países, o que levanta muitos problemas de equidade na humanidade. E se os cuidados de saúde fossem um país, eram o 5º maior poluidor do mundo. Onde está Portugal? Portugal está um pouco acima da média. Quando esta classificação, os países que poluem mais são a Austrália, a Áustria, o Canadá, a Suíça e Estados Unidos. Portugal, como vê ali, está naqueles países cuja poluição em CO2 equivalente é entre meia e 1 tonelada. Em Portugal, os nossos cuidados de saúde originam 4,8% dos gases de estufa, quando a média europeia é 4,6%. Portanto, temos aqui caminhos, todos temos caminhos a percorrer. E porquê é que é este impacto? Este impacto, e isto são números dos Estados Unidos, 12% é devido à chuva ácida, 10% aos gases de estufa, 10% ao smog, 1% à redução de camada de ozono e 1 a 2% às partículas carcinogénicas e não carcinogénicas. E são sobretudo estes dois fatores, o ozono e as partículas carcinogénicas e não carcinogénicas, que causam maior impacto na saúde. E nos Estados Unidos, nessa altura, em 2016, havia 470 mil DALIs por ano devido ao impacto dos cuidados de saúde. Para aqueles que possam não estar familiarizados, DALI é o acrónimo inglês de Disability Adjusted Life Years e é o somatório de morte precoce e incapacidade. Corresponde grosseiramente a 50 mil mortos. Curiosamente, que quer lá, quer em Portugal, ninguém coloca nas mortalidades estes números. Estes números na América reduziram-se para 420 mil por medidas, entretanto, tomadas desde 2016, mas os números são mais graves se, além da poluição atmosfera, se considerar os outros problemas ambientais relacionados com a poluição. Estamos a falar de valores da ordem dos 620 mil. A realidade portuguesa não é fácil de conhecer, mas aquilo que eu tenho a certeza é que em Portugal os nossos cuidados de saúde causam pelo menos, numa estimativa muito conservadora, 3 mil DALIs por ano. E por isso é que eu
faço aquela frase que o Dr. Xavier Barreto citou há pouco. Não se salvam com transplante cardíaco 3.000 pessoas por ano, nem lá perto. E mais importante do que isto, o que para mim foi uma surpresa quando comecei a estudar este assunto, até porque a doença coronária foi algo que me ocupou a vida inteira, ou quase toda. E ao contrário do que é habitual, em que todos nós pensamos nos tumores respiratórios, nas doenças pulmonares, de facto, o maior impacto na saúde dos problemas ambientais é no aceleramento da placa aterosclerótica, o que está cientificamente demonstrado. E sabe-se que na doença coronária, cerca de 11% é devida a problemas ambientais. E os AVCs, 14%. E estes números têm, como veem, desvios padrões, limites de confiança muito baixos. É informação muito segura e confirmada pelas diferentes especialidades. Os números que vêm em cima, referentes a 2019, são retirados de uma plataforma que é fácil, sediada em Washington, no Institute for Health Metrics, que permite calcular país a país, baseado nas informações que esses países dão, o impacto do ambiente e vai somando vários impactos. Não é só a poluição atmosférica, é a poluição do ambiente, é a poluição dos plásticos, dos microplásticos, enfim. À medida que se vai somando, os cuidados de saúde poderão gerar entre 2.000 a 10.340 DALIs por ano. Os meus cálculos foram baseados na forma de cálculos daquele primeiro artigo e fui buscar à Agência Portuguesa do Ambiente os dados portugueses e apontam para 10.000 DALIs ano e nós podemos evitar 30% destes números, se mudarmos de vida, de atitude, de regras e de leis, de algumas dessas. Porque, como foi falado aqui ao longo destes dias, estamos a falar de edifícios, estamos a falar de energia. A energia é, de facto, o maior contribuinte para estes problemas. A água, cadeias de abastecimento, produtos químicos, dispositivos médicos, consumíveis, resíduos. Mas estamos, sobretudo, a falar de comportamentos, ou também a falar de comportamentos individuais, e de fluxogramas funcionais. É muito fácil dizer que precisamos de mais dinheiro para a saúde, mas não pensamos onde é que podemos poupar. É muito fácil falar que deixaram as luzes acesas, mas nós temos que perceber se nós é que deixamos as luzes acesas. E não gostamos de olhar para nós. Olhamos sempre para o vizinho. A culpa é dos outros ou dos governos que não dão mais dinheiro. Quando é perfeitamente sabido que se houvesse essa preocupação, podíamos melhorar de uma forma, eu diria, exponencial, por razões que vos vou mostrar. Dispositivos médicos, que foi o que o Dr. Xavier Barreto me pediu para falar um pouco, e é preciso perceber que nos dispositivos médicos há reutilizáveis, há de uso único e há implantáveis. Os de uso único têm aquele símbolozinho 2 cruzado, não pode usar 2 vezes, e toda a gente devia saber que este símbolo foi exclusivamente decidido pela indústria, sem qualquer interferência de qualquer organismo regulatório em qualquer parte do mundo. Eu fui consultor de várias multinacionais na área dos dispositivos médicos cardíacos e sei do que estou a falar. Se algumas vezes estes dispositivos médicos se justifica que são de uso único, muitas outras vezes a única razão é o lucro. E todos nós sabemos, as pessoas que estão perto sabem que isto é verdade. E, finalmente, temos também que falar de implantáveis. E vou deixar para o fim, se não exceder muito o tempo que me está distribuído. Gostaria de dizer uma palavra também sobre os têxteis que usamos e sobre os resíduos. A alimentação, julgo que já foi suficientemente abordada, mas aqui em Portugal há muito trabalho, muito original, muito bem publicações, e todos nós sabemos que na alimentação é possível fazer muito melhor. Há muito desperdício. Há muita comida que serviria para outros humanos. Há comida que, não servindo para os humanos, podia servir para compostagem, etc. Não temos tempo para falar disso, mas há um mundo de coisas que se podem fazer.
Falando de reprocessamento, e é preciso perceber que hoje em dia já não se diz reprocessamento, diz-se remanufatura, desde que saiu um novo regulamento europeu em 2017, que é um processo executado sobre um dispositivo usado a fim de permitir a sua reutilização em condições de segurança, inclui a limpeza, a desinfecção, a esterilização e procedimentos relacionados, bem como o ensaio e recuperação de segurança técnica e funcional. Esta é uma definição deste regulamento que eu acabei de citar, de 2017. E, portanto, quando estamos a falar de reprocessamento, estamos a falar que é preciso exigir segurança, qualidade, eficiência, sustentabilidade. Portanto, não estamos a falar de coisas feitas no vão das escadas, como ainda é feito em muitos sítios, inclusivamente neste país, às escondidas. Estamos a falar de reprocessamento profissional. E estamos a falar, portanto, de manufatura. É claro que tenho que declarar, e parte das pessoas que aqui estão saberão, que poderei ser considerado como conflito de interesses, porque em Portugal ninguém quis pegar neste assunto. Eu fui-me forçado a formar uma nanoempresa para poder falar deste assunto e ter um cartão de visita. E, portanto, quando se fala em segurança, o reprocessador profissional tem que assegurar a avaliação de risco do dispositivo em si, a avaliação de risco do reprocessamento, a avaliação do risco da etiquetagem e da rastreabilidade, os exames de resíduos, toda a avaliação dos empacotamentos e, portanto, é um processo igual ao fabricante original, que de resto, hoje em dia, já é feito de uma forma totalmente regulamentada e validada. Sobre a qualidade, também tudo isto é feito com grande rigor em todos os reprocessadores que estão registados e aprovados pelas atividades regulatórias nos países em que eles existem. E a prova diz, estes reprocessadores já existem há mais de 20 anos nos Estados Unidos, porque eles pensam mais na vida do que nós. E quando apareceu esta designação do uso único, os hospitais começaram a reprocessar. Rapidamente perceberam que para os dispositivos de grande exigência técnica não tinham capacidade para o fazer e passaram a aparecer os reprocessadores profissionais. Ao fim de 10 anos, em que os fabricantes originais não ganharam um único processo, acontece que os fabricantes originais começaram a comprar os reprocessadores, que é o estado que se passa neste momento, e há reprocessadores na América, no Japão, na Holanda, na Alemanha, na África do Sul. E as sociedades científicas têm maciçamente emitido declarações a este favor. Para termos ideia da importância disto em termos ambientais, a Vanguard, que é o único reprocessador alemão que tem operação internacional, só num ano reduziu 250 toneladas de lixo e permite uma poupança de 65 milhões na utilização destes dispositivos. Para terem ideia do volume do que se passa no mundo civilizado, nesta área Portugal não é, só em 2020 foram remanufaturados 32 milhões de dispositivos chamados de uso único. Devo dizer que alguns dispositivos num país são pela mesma empresa, com o mesmo número de catálogo, nos países são vendidos como de uso único e noutros países remanufaturados. São utilizados em 13 países, em 10.148 hospitais, permitiram uma poupança de 437 milhões de euros. Uma redução de 5 toneladas e meia de resíduos tipo 3 e uma poupança que está ali. Para ter a ideia da profundidade do que pode ser feito, a informação que vos vou mostrar é dos catéteres de eletrofisiologia, a avaliação do ciclo de vida. Esta avaliação do ciclo de vida nos catéteres de eletrofisiologia tem uma razão. É que, como sabem, os serviços que tiverem eletrofisiologia, estamos a falar sempre de tecnologias caríssimas e, portanto, é por isso que vai tudo para o lixo.
Um procedimento pode usar 3, 4, 5 catéteres e eu sei do que estou a falar porque eu desenvolvi alguns catéteres para uso cirúrgico em eletrofisiologia. E quando se vê a contribuição para o aquecimento global destes catéteres, vemos à vossa esquerda são o material que é remanufaturado, à vossa direita o material que é o catéter original e as diferenças entre uns e outros. E vemos que o impacto ambiental dos remanufaturados é menos de metade dos outros. E tudo isto tem a ver com as diferentes fases. Já quando se pensa no consumo de material abiótico, portanto, aquele que tem implicações na vida dos seres vivos, homens, animais e plantas, aí essa diferença não é tão grande porque os tecidos remanufaturados, os dispositivos remanufaturados têm um consumo bastante grande de energia, enquanto os outros é os consumos dos plásticos. Este inquérito que foi publicado o mês passado é muito interessante porque é um inquérito feito pela Associação Europeia da Ritmologia, que teve a coragem, eu direi, porque têm sido sempre extremamente herméticos a falar disto, mas fez um inquérito aos seus sócios. Responderam 278 eletrofisiologistas de 42 serviços de 23 países. Vêem aqui o número de eletrofisiologistas que responderam e a cor que vêem é a situação legislativa e o enquadramento legal para o uso de dispositivos reprocessados em cada um dos países. A verde estão os países que autorizam e estão a fazer por rotina, a preto, a vermelho, os que proíbem, e a preto, aqueles em que não se sabe. Como vê, em Portugal não se sabe, está tudo suspenso. Mas o que é mais curioso também é que, na mesma inquérito, pergunta-se aos eletrofisiologistas o que é que acham, o que é que acontece aos catéteres que vão usando. E têm à esquerda o D é os catéteres de diagnóstico e A os catéteres de ablação. Os de ablação são todos muito mais caros, mas estamos a falar de dispositivos de milhares de euros cada um. E como veem, são descartados, na opinião dos eletrofisiologistas, metade, e os restantes são parcialmente reciclados, que eu não sei o que é que isto quer dizer, porque aquilo é só, ou são reesterilizados na instituição, ou não sabem, ou são reprocessados no exterior, portanto, por reprocessadores certificados. E quando se pergunta a razão por que isto acontece, eu não sei qual foi os 3 portugueses que responderam, não sei o que é que eles responderam, mas dizem que há falta de interesse da instituição em cerca de 2/3 das instituições, 59%, a complexidade do processo, 48%, olha que isto tem que ser feito por repressadores profissionais, portanto não é uma desculpa. O desafio da alteração de hábitos, e eu acho que isto é um motivo sólido pelo que eu conheço, e depois as medidas necessárias, uns 31% dizem que tem que haver alterações regulamentares, seguramente em Portugal isto é verdade, tem que haver mais educação e tem que haver instruções de recuperação que também não se aplica. Em Portugal, a reutilização de dispositivos médicos de uso único até 2012 era regida pelo Decreto-Lei 145 de 2009, que é típico de incertezas da situação de Portugal face à objetividade. A lei dizia, é proibido reutilizar, mas se for reutilizado, deve-se fazer isto e aquilo. Portanto, a lei era o NIM. Isto deu origem, eu na altura contactei o Hospital de São João, que também nisto é líder no país de olhar para o futuro, de sustentabilidade, de razoabilidade. E na altura o diretor era o professor António Ferreira, mas o professor Fernando Araújo deu continuidade a tudo isto.
E começou a haver uma grande controvérsia nas sessões públicas entre mim e uma senhora do Infarmed, que acha que tem que ser tudo proibido. De tal forma que o Dr. Paulo Macedo me convidou para tomar o pequeno almoço às 7 da manhã, que era a hora que ele começava a trabalhar. Fui à João Crisóstomo. Um mês depois do nosso pequeno almoço, saiu o despacho 7021-2013, que tornou claríssimo que tinha que haver, podia haver reprocessamento, tinha que ter certificação de qualidade, exigência de qualidade. E vivemos assim até 2021. E na Europa, mesmo entre os reprocessadores, considerava-se que Portugal tinha a lei mais apropriada e mais progressiva. A União Europeia publicou o regulamento de 745 em 2017, como disse, e em 2020 este regulamento de execução. E o que é que aconteceu? Estes regulamentos mandavam que cada país tomasse uma posição. O que aconteceu foi que em junho de 21 o Infarmed mandou parar tudo. Não regulamentou nada disso. Fica tudo congelado. Vamos pensar. E em outubro de 21, portanto 3 meses depois, divulgou um projeto de decreto-lei que é ofensivo da inteligência de cada um, com roupagens de que autorizava, proibia praticamente tudo. Porque o contexto inicial era ótimo e depois autorizava umas pequenas coisas, os baratinhos, tudo o que era caro, tudo o que era invasivo, proibido, em total contracorrente com o que se passa no mundo. Mas o que é mais grave é que deste projeto de decreto-lei tinha mais alíneas e mais páginas de multas e contraordenações e outras coisas deste género do que enquadramento técnico científico. E como se isto não bastasse, excluía os privados de qualquer atividade. Disse que iam pensar nos privados. E dentro desta complexidade de enquadramento, criava dificuldades de tal forma graves que impedia que os hospitais do Serviço Nacional de Saúde pudessem fazer dentro das suas paredes aquilo que é possível fazer corretamente e que é muita coisa. Mas ficava tudo proibido. É, de facto, impensável. E bastava que o Infarmed fosse a Organização Mundial de Saúde ver o que ela definiu em 2016, que dá orientações, classifica, mas não, nós somos diferentes, não sei. Eu julgo que as bactérias portuguesas são mais agressivas do que aquela do conhecimento mundial. É um bom exemplo do Portugal adiado que em muitos aspectos nós somos. Não é tolerável o que se passa neste momento e tenho as maiores das esperanças que a nova equipe ministerial ponha o Infarmed na ordem, além de que o Infarmed tem uma nova comissão diretiva. Mas eu estou disponível para falar sobre este assunto em qualquer parte do mundo, com qualquer pessoa, a demonstrar que os dispositivos bem reprocessados, com qualidade, são melhores que os originais. E tenho a meu favor o que a Johnson & Johnson publicou depois de comprar a Sterilmed. Como vêem, o que é que diz a Johnson & Johnson? Diz que quer ajudar os sistemas de saúde a reduzir despesas, reduzir o impacto ambiental e ter os mesmos performance dos dispositivos de uso único ou mesmo superiores. Além e que podem reprocessar os próprios dispositivos como os dos outros fabricantes. Eu penso que quando vemos uma empresa que passou 15 anos a tentar fechar os reprocessadores e emitiu este ano esta declaração, está tudo dito. Isto está na página da internet da Johnson & Johnson. Finalmente, a sustentabilidade. O Hospital de São João publicou na Revista Portuguesa de Saúde Pública, em 2019, o resultado em 1000 doentes da sua atividade, tida no ano 2014, e que confirma os resultados em todo o mundo civilizado disto que vos acabei de dizer. E o estudo da avaliação do ciclo de vida mostra que
os catéteres reprocessados têm um impacto ambiental, uma redução de quase 1 kg de CO2 equivalentes por catéter. Se isto fosse feito em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde poupava 10 milhões de euros. Não estamos propriamente a falar de trocos. Estes são os números do Hospital de São João, na tal artigo que lhes falei, dos primeiros 4 anos de atividades, e veem que só num dispositivo, em 4 anos, poupou meio milhão de euros, com qualidade, sem um único evento. Houve um evento, que depois houve uma comissão de inquérito exterior, que foi analisar, e que concluiu que não era devido ao reprocessamento, porque se aqueles que se possam interessar por este assunto, há uma base de dados do FDA chamado Mode Report, Manufacturers and Users Device Experience, em que se é convidado os profissionais que têm problemas com dispositivos e que não são de notificação obrigatória a descreverem isso. E isso acontecia em muito mais quantidade. O que aconteceu no São João acontecia em 10 vezes mais quantidade nos originais do que no próprio dispositivo reprocessado deste evento, que não teve consequências para o doente. Portanto, é disto que estamos a falar e julgo que vale a pena. Eu não sei como é que eu estou de tempo. Tenho que acelerar, está bem. Portanto, os têxteis é outra área que Portugal tem sido difícil, mas novamente os hospitais do Norte têm sido, de facto, muito mais abertos aos têxteis reutilizáveis que no Sul. O Sul estará a começar agora, no Norte já se está a fazer há uns anos, porque sabemos que os têxteis reutilizados são possíveis de ser usados, é desejável, têm menor impacto ambiental e reduzem 30% a 40% os custos com as batas cirúrgicas e outros têxteis. Eu vou ter que acelerar. Os resíduos, não vale a pena falar dos resíduos, acho que já falaram, mas reparem só uma coisa, as pessoas citam números. Esta tabela, que faz parte do PER-H de 2016, os dados são de 2006 e até as somas estão erradas. Em vez de fazerem médias ponderadas, fazem somas de médias para julgar aos números comuns. É impensável como é que estes documentos podem sair. Portanto, temos que ler com atenção o que se passa, porque é confrangedora a mediocridade de algumas coisas. Isto é no PER de 2016, mas com dados de 2006. Os resíduos hospitalares continuam a crescer, exceto os resíduos tipo 4, portanto, esses aí tem-se feito muita atuação no sentido da sua redução. Eu não vou mostrar isto foi um estudo que eu fiz e foi apresentado e publicado no Hospital de Santa Cruz com uma aluna da Faculdade da Universidade Nova sobre o impacto ambiental de uma operação ao coração de substituição da válvula aórtica. A energia é o grande consumidor gerador de CO2 equivalente. Uma operação gera 4,6 kg. E a maior causa são os AVACs. Eu cito isto por uma razão. Há muitos hospitais, é fácil controlar tudo à distância, quando se tem dinheiro para isso, às instalações, mas um número significativo não temos. As medidas tão simples como, manualmente, até ajustar os níveis de ventilação, conforme o tipo de operação, conforme as operações estão usadas ou não usadas. Eu conheço um hospital que tem 365 dias por ano, os AVACs no máximo, mesmo salas vazias, com um total descabimento de utilização das energias. E a outra coisa que gostaria de chamar a atenção, a maior parte dos resíduos, uma operação ao coração, não complicada, gerou 25 kg de resíduos por operação. Não complicada, porque se complicar são 45. E destes 25 kg, 13 kg são fúteis e deviam ser evitados. São líquidos estéreis que saem como tipo 3, quando é óbvio que não é tipo 3, alguns deles até podem ir para a pia. Por outro lado, curioso que os sacos em que se põem os resíduos inócuos são sacos pretos, os resíduos perigosos são sacos brancos. Quem fez isto não pensou no que é óbvio. O que está ligado ao perigo é o preto e não o branco. E, por outro lado, isto existe em todos os hospitais que eu conheço, e são muitos,
dos blocos operatórios, mas a lei diz que tudo o que sai de um bloco operatório é um resíduo perigoso e, portanto, tudo devia estar em sacos brancos. Mas ninguém cumpre. O problema é que, quando se quer mudar, então temos dificuldades. O despacho de 96 é perfeitamente pré-histórico. Na Direção-Geral de Saúde, toda a gente sabe que é pré-histórico. É ofensivo da inteligência, porque se há coisas limpas num hospital são alguns dos produtos de um bloco operatório, o papel de almaço, os Blue Wraps. A propósito, eu posso-vos mostrar o que é o Blue Wrap. A propósito, isto é ilegal. Foi roubado do hospital. É o têxtil que está esterilizado, não toca em doentes, serve para embrulhar as caixas que vão à esterilização, entra no bloco, abre-se as caixas e vão para o pé dos doentes e isto vai para o resíduo tipo 3 para ser incinerado. Está esterilizado. Isto e muitas outras coisas eu tenho que cumprir. Mais um exemplo do Portugal adiado. Estou a falar de milhões, não é preciso. Não precisa, precisamos mais dinheiro, mas temos que usar bem o dinheiro que temos, que não estamos a fazer. O fluxograma não pode ser aqueles 3 R's aos 4 R's. Eu entendo muito mais R's. Temos que recusar o que não está certo. Temos que reduzir as utilizações no que for possível. Temos que reutilizar o que for possível. Temos que reprocessar o que for apropriado. Temos que, aquilo que eu chamo, o que disse em inglês, upcycling, que eu traduzi por reorientar para manter os R's. O upcycling é um reciclar sem consumo de energia, que pode ser feita em uma série de situações que eu mostrarei a seguir. E só se deve rejeitar após uma triagem correta. Eu estou quase a acabar. Juntamente com a Isabel Jonet, do Banco Alimentar e do braço não alimentar do Banco Alimentar, que se chama Second Chance, lançamos a iniciativa Second Chance, que pretende recuperar para fins sociais alguns destes produtos que estamos a falar. E que temos vivido a contradição com coisa de ser tudo ilegal. Felizmente que algumas instituições, apesar de ser ilegal, têm começado a aderir e novamente o São João está quase a começar. Porque é que isto não é novo, isto na América faz anos sem fim. É destes, o Blue Wrap, aquele azul é esta gravatinha. Serve para fazer sacos, serve para fazer sacos-camas, serve para fazer resguardos, serve para fazer um número infindável de coisas. Isto é um polipropileno, é um plástico tipo 5, com qualidades térmicas incríveis, que deixa respirar. Isto, no fundo, é Gore-Tex. Laminado, mas é Gore-Tex. E tem aplicações infindáveis. Nos armazéns Macy's dos Estados Unidos, loja de moda de senhora, poderão, se quiserem comprar fatos de Blue Wrap, já se vendem toaletes de Blue Wrap. Tenho um outro projeto, não sou eu, vou lançando ideias, é fácil de lançar ideias, mas já começou a decorrer um projeto que eu chamo UFO, Urine as Fertilizer Orgânico. A urina é um excelente fertilizante. Tem azoto, tem potássio, tem fósforo e os fertilizantes têm. É um problema de fertilizantes no mundo. É um tema extremamente conhecido, um tema que está em prática corrente nos países mais evoluídos, na Suécia, está analisado, está avaliado. A urina de um ser humano serve para assegurar toda a adubagem de 400 metros quadrados. Isto está profundamente. E a urina humana, e está neste momento a decorrer em Lisboa um estudo nesta área, porque nos hospitais há muita urina e parte dela está ensacada. É claro que aí temos que excluir os riscos dos antibióticos e tudo isso que está a ser feito, mas esta, em vez dos hospitais utilizarem a urina, descartarem a urina como resíduo tipo 3 ou deitar nos esgotos, esta tem uma utilidade e há muitos hospitais nos Estados Unidos a fazer isto. Tenho várias iniciativas que se seguem.
assinei há 2 dias, juntamente com o meu colega Luís Campos e o Zé Vítor Malheiros, que é jornalista, uma nova associação, que alguns poderão ter ouvido falar, que se chamaria APSA, mas os registros não deixaram, portanto chama-se Conselho Português para a Saúde e Ambiente. Daqui a 10 dias, no dia 31, será apresentada na Gulbenkian esta associação que pretende pôr na ordem pública deste país este tema de saúde e ambiente. A ela já aderiram praticamente todas as ordens profissionais do país. Praticamente quase um número brutal de associações médicas e de sociedades científicas. Temos que mudar o país, temos que forçar que os enquadramentos que nos obrigam a ter sejam mudados com indignação. Também com indignação, daqui a um mês, dia 29, será apresentado na Sociedade Portuguesa de Cardiologia pelo Bastonário este livro que eu escrevi, conforme disse, em que disseco para os profissionais de saúde muito do que se pode fazer e porque é que se deve fazer, explicando também muito dos problemas ambientais que justificam isto. E, finalmente, tenho o prazer que falei esta manhã com o Dr. Xavier Barreto, o que vem aqui é uma estola de Blue Wrap. E achámos, eu e um grupo de amigos que pensamos nestas coisas, que seria um excelente exemplo para este país e para o mundo se o Papa, quando viesse cá nas jornadas, usasse uma estola feita de Blue Wrap. E como internamente não tivemos audição nem apoio para esta ideia, as ordens profissionais ligadas à saúde, as associações profissionais, divulgarão por todos os seus associados uma carta que nos próximos dias ou semanas todos receberão, a pedir que quem quer assinar uma carta, que já está escrita, que vai ser entregue ao Papa, com o protótipo desta estela, a sugerir-lhe, se ele achar bem, que use uma estola destas quando estiver aqui com a nossa juventude. É muito, como aqui foi dito, sabe-se há muitos anos que se pode fazer muitas coisas. Este é um estudo feito há 9 anos, salvo erro, em que pega em várias das coisas que são passíveis de fazer, praticamente todas sem custos, exceto a eletricidade, os resíduos, a energia, os dispositivos de uso único, os pacotes pré-formatados usados em blocos operatórios. De todos estes, apenas a eletricidade, quando é preciso fazer investimentos, é que demora um tempo a amortizar. Os outros não é preciso investimentos, é preciso vontade de mudar. E isso passa por todos nós. Esta slide do Lancet é um slide muito importante. A azul está quem consulta, isto é consulta na internet feita em língua inglesa. A azul está quem consulta temas de saúde. A vermelho, quem consulta temas de ambiente. E depois estudaram quem do ambiente vai à saúde e quem da saúde vai ao ambiente. As pessoas que estão da saúde e que vão ao ambiente é 1,12%. Os que estão no ambiente e vão para a saúde é 0,18%. Eu não posso continuar, desculpem. Na ONU a mesma coisa, estou a ver ali o Dr. Xavier Barreto. Deixem-me só dizer mais uma coisa. Implantáveis. Não é aceitável que seja proibido reutilizar implantáveis. E agora é possível alterar isto porque naquele regulamento que citei, abre-se a porta para os países que quiserem. E há inúmeros, os implantáveis, os desfibrilhadores, as placas de ortopedia, os parafusos, tudo isso, desde que os seus portadores autorizem, o que é facílimo, deviam ser considerados ou para uso humano quando for apropriado. Se não for apropriado para uso humano, deve ser usado para uso animal, e se não for apropriado nenhum para o outro, deve ser usado para matérias-primas. Hoje em dia há falta de matérias-primas, já há dispositivos médicos que os fabricantes não conseguem fornecer. Devo dizer que transmiti isso aos hospitais que tratam dos assuntos de eletrofisiologia e só o São João novamente é que respondeu, os outros ignoraram, e era só vender o que vai para o lixo. Portanto, o que podemos fazer sempre sem prejuízo da qualidade de cuidados, isto é um ponto fundamental. A qualidade dos cuidados não pode ser comprometida nunca. Educação,
agir com quantificação, divulgação e partilha. Temos que sair deste círculo vicioso para um círculo virtuoso. E acho que a melhor forma de conhecer o futuro é ajudá-lo a construí-lo. Resiliência não chega. Resiliência é resistir para voltar ao mesmo. Nós temos que aproveitar a crise para melhorar. É aquilo que em inglês, poucas pessoas também conhecem esta frase, é thriveability, e que em português eu traduzi para oportunismo criativo. Temos que induzir oportunismo criativo neste país. Sempre com ética, cuidando da casa comum, com a conversão ecológica que fala ao Papa Francisco. Como posso ajudar? Ou como podemos todos ajudar? Muito obrigado. Vamos então abrir o espaço para as perguntas. Obrigado, Sr. Professor. Foi excelente, como sempre. Não temos muito tempo para perguntas, mas tenho aqui três colocadas por quem nos acompanha em casa que não queria deixar de lhe colocar. Uma relacionada com o uso de dispositivos de uso único e como é que podemos incentivar o uso deste tipo de dispositivos. Portanto, incentivar esta troca de uso único para o uso múltiplo reprocessamento. Que medidas é que podemos implementar para este incentivo? A minha primeira coisa é tentar não ter dispositivos de uso único. Sempre que houver alternativas reutilizáveis, essa é a primeira escolha. Mudar, ir para dispositivos de uso único e aderir ao reprocessamento, nós neste momento a única coisa que nos resta é a indignação civil e levar o Infarmed a mudar uma lei que suspendeu tudo. Não temos, hoje em dia em Portugal não se pode fazer. O Hospital de São João, neste momento, está a vender os dispositivos que deveria receber já reprocessados, vende-os e está a ser usado nos outros países, perdendo centenas de milhares de euros. Está portanto, dependente de legislação e esse é o principal obstáculo neste momento? É o único obstáculo. O único obstáculo, porque já não é só o São João, o Hospital de Viana do Castelo também está a vender os dispositivos e quer reutilizá-los, mas enquanto a legislação não autorizar, não se pode fazer. Claro. O que é intolerável, porque eu pergunto que interesses é que há no Infarmed, porque esses interesses não são nem clínicos, nem financeiros, nem ambientais. E o que é que leva a isto? Prefiro não responder. Sim. Eu tenho aqui uma outra questão relacionada com a avaliação económica de tecnologias de saúde. Se tivéssemos eventualmente uma autoridade central para avaliar economicamente dispositivos, se isso poderia contribuir para uma mudança deste paradigma. Poderia ajudar se a sustentabilidade ambiental fosse um parâmetro avaliado nessa avaliação, digo eu. Neste momento, há uma senhora chamada Chantal Rizan, do Serviço Nacional de Saúde, que propõe isso, que neste momento, quando se avalia os dispositivos médicos e quando se compara resultados, que deveria também obrigatoriamente as revistas científicas começarem a exigir os problemas de impacto ambiental de cada um desses dispositivos, mas isso hoje em dia não é prática. Sim. E temos aqui uma outra, que é se calhar demasiado abrangente para nós respondermos em tão curto espaço de tempo, que é para além dos produtos reprocessados, visto que o professor nos apresentou aqui hoje, que outras medidas que podem ser usadas no setor da saúde para reduzir a sua pegada ecológica? Eu apresentei algumas, não é? Sim. Mas eu acho que há umas que foram aqui faladas ao longo destes dias, não é? Eu fiquei deslumbrado quando vi que estavam aquele programa que fazem na Universidade Nova à distância de reduzir os consumos, que é óbvio, mas ninguém pode fazer isso, nunca vai ser a curto prazo uma medida generalizada. Eu acho que a maior parte dos trabalhos do mundo fazem uma abordagem top-down, que é, olham de cima para baixo. Mas quem faz esta abordagem não pode complementar isto sem fazer abordagens bottom-up. Porque o que interessa é a realidade, como dizia os chineses 43 anos antes de Cristo. Nós temos que olhar para nós próprios, ver o que é que estamos a fazer e como é que podemos mudar. E isso, cada hospital é um caso, seja na alimentação, porque há coisas que é só querer fazer. E
Há uma solução que eu posso dizer que eu julgo que vale a pena citar, que é uma coisa que aconteceu já este ano no Massachusetts General dos Estados Unidos, na Clínica Mayo, em Stanford, na Colômbia, em vários hospitais. Esses hospitais criaram departamentos de sustentabilidade, sempre dirigidos por médicos. Mas o pessoal desses departamentos é de todos os estratos profissionais que trabalham no hospital. E essas pessoas só têm essa função: olhar para os diferentes serviços, avaliar os que eles estão a fazer e propor mudanças. E eu acho que essa é uma excelente receita, porque em Portugal, repare que nós ainda estamos numa solução. Eu não fui contratado pelo São João para dizer bem do São João. Mas o São João foi o único hospital do país, e eu tenho escorrido todos, em que as pessoas todas falam nós. Todos os outros hospitais que eu conheço neste país, do Serviço Nacional de Saúde, e eu sou um apologista do Serviço Nacional de Saúde e a minha vida prova, todos os outros hospitais fala-se com o extrato e eles falam sempre no eles. Ninguém... É preciso começar a falar, é preciso começar a colaborar. As pessoas têm que perceber que isto só se resolve com todos a puxarmos no mesmo sentido. E eu julgo, a percepção que eu tenho, que pode ser errada, é que isto acontece em raríssimos hospitais. Raríssimos hospitais. E essa é uma mudança radical para mudar esta cultura em que temos a viver, e que eu próprio, eu digo sempre, eu estou a fazer autocrítica, porque muito do que eu faço, que estou a dizer agora, muito disto não fiz na vida, embora sempre fosse muito economicista, mas muitas coisas deixaram de fazer. Proibiram, por dizer, não, aparecia um enfermeiro da esterilização. Eu toda a vida usei coisas reesterilizadas, toda a vida. Trabalhei em Londres, quando comecei, e eu e o Seabra Gomes havia na hemodinâmica e na cirurgia cardíaca, não havia nada em Portugal. Nós trazíamos os sacos que usavam em Londres, eram aqui lavados, reesterilizados, íamos aqui e usávamos, nunca tivemos problemas. Mas depois veio esta parafernália de exigências. Algumas são, eu não sou contra todas elas, mas acho que caímos. E isto tem sido exagerado por uma cultura do medo. Andam a meter-nos medo com coisas que não têm essa finalidade. E isto, há muita gente a aproveitar-se disso. Nós temos que acabar com a cultura do medo, seja do... Bem, eu calmo. Professor, muito obrigado. Infelizmente, o tempo não dá para mais. Este é um tema que nós vamos voltar certamente em próximas conferências. E estou certo que poderemos contar sempre com a sua presença. Com certeza. Muito obrigado, professor. Foi um gosto. Obrigado.